Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais um devocional, que é a leitura bíblica. Estamos hoje lendo o livro de Levítico, capítulo número 14. Estamos aqui falando sobre acerca de diversas leis, lembrando que aquele povo estava no deserto, rumo à terra prometida. E essas leis que Deus estabeleceu ajudaria quando eles entrassem na terra prometida, eles já teriam uma legislação para seguir. Então, passo a passo deles no deserto, foram formando a sua história e também a sua legislação, para que quando eles chegassem na terra de Canaã, eles pudessem simplesmente já ter a sua constituição, o seu território e a sua população. Hoje nós vamos ver aqui sobre a lei do leproso, depois de ser curado. Se a pessoa tivesse leprosa e passasse pela a vistoria do sacerdote e fosse constatada a sua cura, teria algumas recomendações que essa pessoa deveria seguir após a constatação da sua cura. E mesmo que lendo esses textos e parece que não tem nada a ver conosco, eu não poderia pular esses capítulos, tá? Tem pessoas que às vezes vai lendo a Bíblia, quando chega nas leis, na genealogia, ou às vezes em assuntos que diz respeito ao povo de Israel no deserto, ela fala, vou pular isso aqui porque não tem nada a ver comigo. Tem sim. Eu acredito que no nosso espírito fica revelado a palavra de Deus, a nossa obediência, claro, nosso respeito, nosso temor, o nosso desejo de saber o que Deus falou com aquele povo, como Deus os orientou. E é claro, também podemos entender quando eles deixaram de obedecer, porque a punição às vezes veio de forma severa, porque muitas vezes eles tinham a lei, tinham os ditos de Deus, mas eles não obedeciam. Então é importante conhecer, saber, claro, não vamos memorizar tudo e nem é o nosso objetivo aqui memorizar toda a palavra, mas estudando-a gradualmente, crescendo gradualmente, nós vamos melhorando a nossa vida. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, capítulo 14 de Levítico, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso foi sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas limpas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, o carmesim e o isopo, e molhará com a ave viva, e no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar da lepra aspergirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar lavará suas vestes e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias, tá? Então agora ele já apresentou o sacrifício dele, foi declarado limpo, ele pode entrar no arraial, mas ele não poderia ainda entrar na tenda, teria que ficar fora da tenda. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba e a sobrancelha,
sobrancelha, sim, rapará todo o pelo e lavará as suas vestes e lavará a sua carne com água e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas da flor de farinha, para a oferta de alimentos, amassado com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz purificação apresentará o homem que houver de purificar com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então, degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta de expiação do pecado, do holocausto, no lugar santo, porque oferta de expiação de culpa, como a da expiação do pecado é, para o sacerdote coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o dedo e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Olha que interessante aqui, gente, uma forma como o sacerdote colocava o sangue, né, sobre o que havia de ser purificado. Interessante, né? Volta aqui um pouquinho comigo. Lê comigo de novo aqui o versículo 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, e sobre o dedo do polegar da mão direita, e no dedo do polegar do pé direito. Então, ponta da orelha direita, ponta do polegar direito e ponta do dedo do pé, cadê? E dedo do pé, do seu pé direito. Interessante, né? Orelha, polegar e o dedo do pé direito. E no dedo polegar do pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e derramará na palma da mão própria, da sua mão própria, mão esquerda. Aí o sacerdote colocaria o azeite na mão esquerda dele, no caso. Então o sacerdote, coloca aqui o azeite na mão esquerda, então o sacerdote molhará o seu dedo direito que está na sua mão esquerda, daquele azeite com o seu dedo, aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, que está na mão direita do sacerdote, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, sobre o polegar da mão direita dele e também sobre o polegar do pé direito, e em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele perante o Senhor. É interessante, uma unção que a gente nunca fizemos na igreja, né? Nunca fiz essa unção assim. Claro, não pegar o sangue, mas o sangue para nós hoje poderia ser o sangue do cordeiro, né? Que é o suco da uva, que nós podemos utilizar, né? Como sendo representando. Vou até marcar aqui essa unção aqui, achei interessante, né? Pegar essa pessoa está doente, então a gente pega, coloca um pouquinho do azeite na mão, unge a ponta da orelha direita dela, unge o polegar direito dela e unge também o polegar do pé direito. Interessante.
Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar da sua imundície, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimento sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre, em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em que se oferecer de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimento, e um log de azeite. E as 2 rolas, ou os 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da purificação, os trará o sacerdote à ponta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação pela culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita, que vai repetir, daquele que tem de se purificar, sobre o dedo do polegar da mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito também. Era a forma como eles ungiam as pessoas. Interessante. Só lendo que a gente vai entendendo, né? Não tinha pensado ainda nisso aqui. Interessante, é uma forma de ungir a pessoa, né? Interessante. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da mão, na sua mão esquerda. Ele colocará o azeite na mão esquerda, tá? E depois o sacerdote, com seu dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes no altar perante o Senhor. E o sacerdote pegará o azeite que sobrou, né? Colocou lá, aspergiu perante o Senhor, e daquele que sobrou, colocará na orelha direita daquele que tem de se purificar, no polegar, tá? No polegar da mão direita e também no dedo polegar do pé direito, tá? E assim fará. E o que sobrar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar. Olha que interessante, gente. Nossa, isso aqui é interessante. Eu vou fazer essa unção aqui nas pessoas que precisam de cura. Eu vou fazer essa unção. vou fazer essa unção. Já que nós estamos lendo, aprendendo, eu irei fazer essa unção. Coloco o azeite na mão, aí unge a ponta da orelha direita, unge o polegar direito, unge também o dedo do pé direito, e aí o que sobrar ali, coloca sobre a cabeça da pessoa. Dá um trabalho, mas é a obra de Deus, principalmente aqueles que estão doentes, né? Precisando de uma cura. Bom, se esta era a forma que Deus mandou ungir, vamos fazer isso? Você crê que Deus pode te ajudar? Depois oferecerá uma das rolas e um dos pombinhos conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto com oferta de alimento. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que estiver praga de lepra, cuja as posses não lhe permitirem devido à sua purificação. Então, é interessante a unção aqui. O que eu peguei aqui foi a unção, tá? Peguei a unção aqui. Eu vou fazer essa unção. Vou pedir depois, vou marcar um dia aqui, nós vamos fazer essa unção aqui. Você vai ter um olhinho na sua casa. Nós vamos consagrar esse olhinho, esse óleo, e aí nós vamos fazer essa unção, né? Como aqui diz, põe na mão direita, aí pega, né, com o dedo, coloca na orelha direita, tá? Orelha direita, coloca no polegar direito, coloca também no pé direito, no dedão do pé direito. O que sobrar, põe no alto da cabeça. Eu creio que coisas grandes vão acontecer na vida das pessoas. Estamos pegando o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada.
Se você vê alguém correu aí e fez, ô pastor Zé Maria, eu vi lá na igreja tal, estão fazendo. Então, glória a Deus, ouviram a gente fazer, pode ter despertado em outros pastores que estão nos assistindo aí. Se vocês fizerem, pastor, não tem problema não. Eu não vou ficar triste, pelo contrário. Nós estamos descobrindo algo novo aqui na Bíblia. Algo novo que nós descobrimos é para quê? É para ser imitado, é para ser copiado. Se você fizer, conta para nós depois aí os resultados, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Vamos falar agora sobre a lei da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando estiverdes entrado na casa, na terra de Canaã, que hei de dar por possessão, eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá, informará o sacerdote, dizendo, parece-me que há como que uma praga lá na minha casa, sacerdote. Tem alguma coisa errada lá na minha casa, eu queria que o senhor fosse lá examinar. O sacerdote ordenará que se desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Depois entrará o sacerdote para examinar. E vendo a praga, eis que se ela estiver nas paredes da casa, ou em covinhas verdes ou vermelhas, parecerem mais profunda do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias, tá? Ficará a porta fechada por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. Se viu que a praga nas paredes da casa se tem estendido ou tem diminuído. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiverem a praga e que a lance fora da cidade, num lugar imundo. Parece que essas pragas aqui eram tipo como uma maldição, né? Que vinha sobre as pessoas e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e porque houver raspado, lançará fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão as outras pedras e porão no lugar das pedras, e outro barro se tomará e a casa rebocará a casa novamente. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, de repente fizeram todo o processo, mas a praga brotou novamente, depois de arrancada as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará, examinará e se a praga na casa tem estendido, a lepra roedora há na casa, imunda então será aquela casa. Seria um tipo de maldição que estaria vindo sobre aquelas pessoas. Portanto, se derrubará a casa, interessante, né? Se derrubará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, se levará para fora da cidade, num lugar imundo, e lá então vai ser destruído para reconstruir a casa com novos materiais. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imunda até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas roupas, e o que comer em tal casa lavará suas roupas também. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará o pau de cedro e o sopo e o carmesim, que é o sangue, é o vermelho, né? E a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá sobre a casa 7 vezes, tá? 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, com o sangue das águas correntes e com
água viva, ou ave viva, e com pau de cedro, e com isopo, e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação por aquela casa, e aquela casa seria limpa. Esta é a lei de toda a praga de lepra, da que tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e do inchaço, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Então, deveria ficar bem atento, né? Porque se alguma forma a pessoa desobedecesse a palavra do Senhor, viria essa praga sobre ela, e aí ela teria que ter a presença do sacerdote para ajudá-la. Você viu que ela foi ungida, ela foi protegida, e essa unção aí eu guardei comigo. Não sei se você prestou atenção, coloca o óleo na mão direita, na mão esquerda, aí o sacerdote vai, coloca na ponta da orelha, no polegar da pessoa e no dedo do pé direito, e o que sobrou na mão coloca no alto da cabeça da pessoa. Acho que é algo que nós que seguimos a Cristo, seguimos a Deus, precisamos aprender a fazer essa unção para ajudar as pessoas que querem vencer e precisam de uma purificação. Tem pessoas que estão amarradas, estão presas, precisando de ajuda. E lendo a Bíblia, meus amigos, nós vamos aprendendo como eles faziam, e também nós podemos fazer também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor nesse momento que venha nos abençoar, Senhor, nos capacitar, nos ungir, nos abençoar com todas as bênçãos especiais nos lugares celestiais em Cristo. Estamos gratos a Ti, somos gratos ao Senhor. Louvamos o Seu nome, glorificamos o Senhor. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e juntos na Tua presença, na Tua casa. Querido Pai Celestial, abençoe a todos. Nós te pedimos, nos ajude, nos dê a Tua unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória de Deus, amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre todos nós, e muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Até o nosso próximo devocional, que é o capítulo 15 do livro de Levíticos. Vai falar do capítulo 15 sobre a imundície do homem e da mulher. Vamos ver o que Deus vai falar aqui sobre como eles deviam se portar quando entrassem na terra prometida. Até amanhã. Deus te abençoe. Forte abraço e até lá.